Olá, seja bem-vindo a esta nossa videoaula. O tema dessa nossa videoaula são conceitos básicos da sociologia. Esta é uma videoaula de uma série de outras videoaulas que abordam alguns conceitos básicos, alguns conceitos fundamentais da sociologia, né? Como o próprio termo sugere, são conceitos que estão na base da sociologia, né, na base do pensamento científico, quando se pensa a vida humana em sociedade, né? Esses conceitos eles podem ser abordados de diferentes pontos de vista, né, a partir de diferentes enfoques sociológicos, porque são, como eu já disse, são conceitos básicos, são ideias fundamentais com o qual a sociologia lida, com o qual a sociologia trabalha, quando pensa, então, a vida humana em sociedade. E nessa nossa videoaula nós vamos começar pelo conceito de contatos sociais. Se você está começando a assistir essa videoaula, eu sugiro que você veja nossa videoaula anterior, que fala sobre o conceito de socialização, né? Nesta videoaula, nós abordamos aí o processo de socialização, como ele acontece, como ele se identifica, como ele é caracterizado, bem como os mecanismos envolvidos e os meios pelos quais acontece, então, esse processo de socialização. E nessa videoaula nós vimos que a socialização, que é o processo pelo qual o indivíduo adquire alguns aspectos da vida humana em sociedade, do grupo social ou da sociedade do qual ele faz parte, para que haja o processo de socialização, para que haja socialização, é preciso que haja, então, esse contato com os outros indivíduos em sociedade, né? Por isso que um outro conceito básico, fundamental da reflexão sociológica é o conceito de contato social. Lá no conceito de socialização, nós já vimos que é pelo conceito de socialização que nós nos tornamos propriamente humanos. Porque muitas características que nós possuímos enquanto humanos, que são próprias, nossa, faz parte da nossa vida enquanto seres humanos, como a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós comemos, a maneira como vivemos, todas essas características nós adquirimos pelo processo de socialização, né? Por isso que é nesse processo que nós também nos tornamos humanos, que aquilo que é humano se torna parte, então, de uma característica fundamental nossa, né? E aí, para que haja esse processo de socialização, é preciso que haja, então, contatos sociais. Por isso que os contatos sociais, eles são o primeiro passo para qualquer forma de associação humana. Ou seja, não existe nenhum tipo de sociedade sem que haja contato social. Portanto, também não haveria essas características peculiares próprias do ser humano, enquanto parte de uma sociedade, se não fossem, então, os contatos sociais. Por isso que ele também é um conceito básico da vida humana em sociedade. Esses contatos sociais eles vão desde o estágio inicial da interação social, né, os primeiros contatos que um bebê tem, por exemplo, com os primeiros membros da espécie humana, da sociedade, né, inicialmente no mais geral dos termos. O primeiro contato, né, é com a família, com a mãe e outros membros aí da família, na maior parte dos casos, né? Então, vai desde esses contatos primários, iniciais, né, aquele momento em que a criança precisa aprender a ser humano, né? Ou seja, as primeiras características mesmo, aprender a comer, aprender a andar equilibrado sobre duas pernas, aprender a se comunicar a partir de sons articulados, até o encontro de pessoas em termos de atitudes e valores, né? Então, envolve também contatos sociais, aquilo que nós estabelecemos nos mais diferentes meios sociais no qual nós nos encontramos, né? A formação de valores, a formação do caráter da pessoa, né? As relações de trabalho, as relações familiares, as relações profissionais, nada disso acontece sem contatos sociais, né? Por isso aí é um conceito básico, né?
Os conceitos sociais, eles podem ser divididos ou pensados a partir de duas perspectivas, né? Podem ser contatos primários ou contatos secundários. O que são os contatos primários? Os contatos primários são aqueles que são pessoais, diretos e com forte carga emotiva, né? Por que contatos pessoais aqui, já que a gente está falando de contato social e especificamente estamos falando de sociedade humanas? Pessoais aqui, porque os contatos do tipo primário são aqueles que acontecem, né, entre pessoas, não por conta da posição social que elas ocupam, não necessariamente por causa do status social que ela ocupa, mas envolve mesmo o contato aqui de pessoa com pessoa. Se nós temos um bom relacionamento familiar, por exemplo, uma família que se relaciona bem, se dá bem, gosta de viver junto e viver momentos em famílias, esse tipo de contato social é um contato primário porque é um contato pessoal, né? Ou seja, não é uma mera formalidade por conta dos papéis sociais que os indivíduos ocupam dentro desse grupo. Eu só estou aqui neste almoço com essas pessoas porque aquele indivíduo ocupa a posição social de pai, aquela outra indivíduo ocupa a posição social de mãe, enfim, não, né? Geralmente, quando temos um bom relacionamento familiar, esses contatos são do tipo pessoais, porque a gente vai desenvolvendo, como sugere aí o terceiro item da nossa definição, envolve carga emotiva, né? Ou seja, você está com essas pessoas que você gosta delas, desenvolve sentimentos por elas, desenvolve apreço por elas, né? E algum tipo de relacionamento aí emotivo, né? Por isso que é contato do tipo primário, né? E por isso também contatos do tipo pessoais, ou seja, eu tenho contato com essas pessoas não pelo papel social, eu tenho contato com essas pessoas porque eu quero ter contato com essas pessoas. É o que acontece, por exemplo, também no relacionamento amoroso, né? Contato do tipo primário, né? Por quê? Porque você não tem esse contato por conta da posição social que essa pessoa ocupa, mas você tem contato com ela porque você gosta daquela pessoa, né? Então não é o professor, não é o pai, não é o chefe, não é o colega de trabalho, né? É a Maria, é o João, é o Pedro, ou seja, é a pessoa que está ali e não a posição social que ela ocupa. Por isso que esses contatos eles são mais diretos, né? Ou seja, não há um elemento de mediação, como no caso, por exemplo, de um contrato meramente formal entre um professor e um aluno, que se estabelece contato simplesmente por ocuparem a mesma sala de aula, né? É um contato não direto, né? Um contato que não é direto, por quê? Porque entre o professor e o aluno ali, essas posições sociais, existe a mediação do espaço social, a escola, no caso que eles ocupam. Não é o caso aí dos contatos primários, né? Por isso que os contatos primários sempre envolvem aí essa carga emotiva. Lembrando que quando nós falamos de emoções, de afetos, eles não necessariamente precisam ser só afetos positivos, né? Ou seja, afetos que estejam relacionados aí a amor, a carinho, né, a cuidado, mas também podem ser contatos do tipo primário, aqueles que envolvem uma carga emotiva também negativa, né? Pessoas com quem temos contatos sociais, mas que estabelecem tensões dentro da vida em sociedade, estabelecem conflitos, né? Nesse caso também aí os contatos podem ser do tipo primários, se isso não envolve também só posições sociais, mas se isso envolve também pessoa, né? Alguém que te feriu muito, alguém que te magoou muito, né? E você continua tendo contato com essa pessoa, mas o contato que você tem aí é um contato um tanto negativo, né? Não é um contato que apraz muito, que causa muita satisfação, né? Então esses são os contatos do tipo primários, né? Os contatos do tipo secundário são aqueles que são impessoais, calculados e formais. Impessoais por quê? Porque não são pessoas que estão envolvidas? Não, né? Se estamos falando aqui de contatos sociais na vida humana em sociedade, claro que o contato vai ser sempre de uma pessoa enquanto ser humano, né, com outro ser humano, com outra pessoa. Mas os contatos chamados de secundários, eles são chamados de impessoais porque não envolve aqui diretamente as pessoas envolvidas, mas os papéis sociais ocupados.
Se eu vou, por exemplo, até uma loja de roupa comprar alguma coisa, é muito provável que eu tenha algum contato social, né? Alguém de repente que está na porta da loja, que recebe as pessoas, um vendedor que se aproxima de mim e oferece ajuda, o contato que eu vou ter com a pessoa que está no caixa, para quem eu vou pagar e de quem eu vou receber o produto. Então eu vou ter uma série de contatos aí nesse ato de ir a uma loja comprar uma roupa. Só que nesse caso, o contato não é de pessoa para pessoa, ou seja, eu não vou para aquela loja porque eu quero me encontrar com aquela pessoa, a menos que haja uma segunda intenção aí nessa visita e eu vou em determinada loja por estar interessado em alguém. Mas se não for esse o caso, se o objetivo fundamental aqui é especificamente comprar uma roupa naquela loja, o tipo de contato que eu vou estabelecer aqui é um contato do tipo secundário. Por quê? Porque, primeiro, um contato impessoal, ou seja, eu não vou ali para encontrar aquela pessoa, eu vou ali para encontrar-me com o vendedor, né? E o meu contato vai ser com qualquer pessoa que, naquele momento, ocupe a posição de vendedor. A mesma coisa, aquele vendedor vai ter contato comigo, mas o interesse dele não é um contato diretamente comigo, né? Ele vai ter contato comigo enquanto eu ocupo o status, a posição social de cliente da loja, né? Então, é um contato aqui meramente formal, ou seja, é um contato que se estabelece por conta das posições que os indivíduos ocupam naquela circunstância, naquela situação, né? Então, por isso que esses contatos eles são chamados de impessoais. O que está envolvido aqui no contato não são as pessoas diretamente, mas os papéis sociais, as posições sociais que essas pessoas ocupam. Por isso que eles são chamados de impessoais. Não envolve pessoas diretamente aqui, envolve papéis sociais. Isso se estabelece em vários meios sociais, né? Na escola, né? Pode haver o contato entre indivíduo ali porque ocupam papéis sociais, ou seja, o contato do professor com o aluno, do aluno com o aluno, do aluno com o diretor, né, no trabalho, em diversos outros meios sociais, esses contatos se estabelecem simplesmente por conta da posição social dos indivíduos, são contatos do tipo, então, secundários e que estão presentes em várias atitudes do nosso cotidiano e da nossa vida. Por isso que são contatos que são calculados, né? Então, por mais que eu não diga que vou calcular exatamente quanto tempo vou me demorar na loja, mas eu pelo menos planejo. Hoje eu vou sair de casa e vou até aquela loja, né? Comprar um produto, ou pelo menos olhar se lá tem um produto que me interessa. Por isso que o relacionamento aqui também é do tipo formal, né? Existem certas regras previamente estabelecidas de como os indivíduos vão se comportar nesses contatos, né? Por isso que eles são também contatos do tipo formais, é uma forma exigida, né? Então, se eu vou a uma loja, eu espero que o atendente se comporte de determinada forma. Por quê? Tem uma forma previamente estabelecida para que o indivíduo, da maneira como o indivíduo vai agir e se comportar enquanto estiver ocupando a posição de vendedor. Bom, embora esses contatos possam ser claramente definidos, isso não implica dizer que o contato entre duas pessoas possa mudar de um tipo para o outro, né? Pode ser que duas pessoas que iniciam um contato do tipo secundário, peguemos, por exemplo, dois indivíduos em uma sala de aula, né? Então, dois indivíduos começaram ao mesmo tempo em uma escola nova e eles vão ter ali algum tipo de contato social do tipo secundário, ou seja, se eles são alunos da mesma turma, estão ao mesmo tempo ocupando esse papel, essa posição social, eles vão se encontrar e vão ter algum tipo de contato social, que no primeiro momento é um contato do tipo secundário. Por quê? Porque é impessoal, ou seja, eu não quero estar ali por causa daquela pessoa, mas eu tenho contato com ela porque eu e ela ocupamos o mesmo status social de alunos, né? É calculado que tem um local e um horário prévio que eu vou ter contato com essa pessoa, e formal, ou seja, dentro daquilo que é estabelecido para os padrões de regularidade e civilidade dentro de uma sala de aula. Nada impede que esses contatos, por exemplo, se tornem futuramente contatos do tipo primários, ou seja, o contato, a convivência, o relacionamento com essa pessoa em sala de aula, com o tempo,
pode desenvolver nesses indivíduos uma aproximação maior, né? Podem se tornar, por exemplo, amigos, né? E aí o contato já não vai ser mais só do tipo secundário, mas também contato do tipo primário. Eu quero estar com aquela pessoa. Então, isso significa que pessoas com quem, a princípio, você teve um contato do tipo secundário, pode futuramente ter com essa mesma pessoa um contato do tipo primário. Não quer dizer que contatos secundários virem contatos primários, não. Você pode ter o mesmo tipo de contato aliás, tipos de contatos diferentes com a mesma pessoa em momentos diferentes, né? Uma pessoa com quem anteriormente você tinha um contato do tipo secundário, com essa mesma pessoa, em outro momento, você pode ter um contato do tipo primário, como também o contrário, né? Pode ser que pessoas com quem você teve inicialmente um contato do tipo primário, futuramente volte a ter um contato simplesmente do tipo secundário. Pode ser que você tenha um amigo de longas datas, por exemplo, com quem se relacionou por muito tempo, mas se distanciaram, deixaram de ser amigos e depois de muito tempo, sei lá, vão trabalhar no mesmo espaço e se respeitam mutuamente simplesmente como colegas de trabalho, estabelecem relacionamentos simplesmente do tipos formais, calculados e impessoais. Se refere a uma pessoa, a duas pessoas, né? Então, duas pessoas em um determinado momento pode ter um contato de um tipo e em outro momento pode ter um contato de outro tipo, né? Sendo aí sempre que o que difere um contato do outro aí é a maneira como esse contato acontece, né? Se envolve diretamente as pessoas com carga afetiva e tudo mais, ou se envolve simplesmente posições sociais ocupadas por essas pessoas. Existe uma leitura, né, do sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda quanto à identidade do povo brasileiro que diz respeito aos contatos sociais, né? Que nos leva a inferir, né, a partir da leitura de Sérgio Buarque de Holanda, que os brasileiros, por exemplo, estabelecem com muito mais frequência em diversos locais, em diversas posições sociais, em diversas situações na vida de sociedade, contatos do tipo primário, né? Esses contatos do tipo primário, né, segundo Sérgio Buarque de Holanda, teriam inclusive uma forte influência na definição do ser brasileiro, né? Ou seja, aquilo que define o que é ser brasileiro está muito relacionado aí com esse tipo de relação interpessoal na vida em sociedade, né? Que estabelece contatos mais pessoais, né? Com carga emotiva e tudo mais, né? Esses contatos do tipo primário, né, na definição de Sérgio Buarque de Holanda, marca a definição de cordialidade como fundo emotivo extremamente rico e transbordante, né? Que seria uma característica aí do brasileiro, né? Lembrando aí que esses contatos estão relacionados aí com sentimentos que são opostos, né? Portanto, quando nós falamos aqui de cordialidade, né, não estamos falando especificamente que o brasileiro é sempre cordial, né? O sentido que o Sérgio Buarque de Holanda utiliza para o termo cordialidade aqui, né, relativo ao cordes, né, no sentido latino da expressão cordial, né, ou seja, relativo ao coração, tem a ver com essa metáfora aí do coração, no que envolve os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Por isso que essa cordialidade não significa dizer que o brasileiro é sempre cordial, feliz, receptivo, alegre, né, companheiro, enfim. Não, é cordial no sentido que o brasileiro ele age sempre com esse fundo emotivo extremamente rico e transbordante, ou seja, o brasileiro coloca a emoção, o sentimento, né, em todos os locais, em todos os encontros, em todas as posições sociais que ele ocupa, né? Por isso que envolve sentimentos opostos, né? Seja para o bem, seja para o mal, seja para sentimentos de afeto, de carinho, seja também para sentimentos de ódio, de rancor, né? Onde é que a gente pode observar isso? Em várias situações cotidianas da vida do ser brasileiro, né? Costumo dizer que um brasileiro vai a uma loja, por exemplo, comprar alguma coisa, se ele é bem atendido naquela loja, pronto, já sai, né, muito próximo daquela pessoa, do atendente, aí já é fiel a ele, só compra na loja se ele estiver lá, né? São
best friend forever, né? São melhores amigos para sempre, por um processo que foi simplesmente formal, né? O papel do vendedor é prestar um serviço de qualidade, prestativo, dando bastante informação, oferecendo produtos. Ele não está ali fazendo nada mais do que desempenhando a função dele, né? Então, é uma função social, um papel social. Mas o brasileiro, por ter esse fundo emotivo extremamente rico e transbordante, se é recebido assim, né, já sai da loja o melhor amigo do vendedor, né, já troca ali contatos, não sei o que, enfim. Isso acontece em várias situações da vida. A gente observa isso, por exemplo, também no campo político, né, como no campo político há esse fundo emotivo extremamente transbordante, né, e aqui fica ainda mais evidente esses sentimentos opostos, né? No sentido de que, na relação, por exemplo, entre os administradores públicos e os eleitores, né? Se alguma região, alguma área, um bairro, uma rua é beneficiado por um candidato X em quem eu votei, né? Isso gera um sentimento de responsabilidade, de comprometimento, de benevolência, de agradecimento. Agora eu sou eternamente grato a essa pessoa porque ela fez isso, né, por mim, pela minha rua, pelo meu bairro, enfim. Mas, no sentido literal do termo, como diz o ditado popular, não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, é um comportamento que é meramente formal, né? Ele não fez um ato de bondade, ele não fez uma benevolência, ele não fez uma caridade. Ele cumpriu uma norma pública, né? O papel dele é administrar, quando a gente escolhe, né, os nossos indivíduos que vão ocupar os cargos da administração pública, a função dele é administrar, né, os bens públicos a serviço daqueles que neles votaram, né? Então, é uma atitude formal, mas aqui no Brasil isso envolve aí um sentimento muito grande de gratidão, de benevolência, né, apraz muito isso, né? Então, por isso, né, esse aspecto aí muito presente na vida do brasileiro. No campo político também acontece o contrário, né? Então, se eu tenho alguém que tem uma posição política diferente da minha, né? Então nós não somos só opositores políticos, não somos só pessoas que temos ideias diferentes, somos também amigos rivais, né? Aqui no Brasil, às vezes, isso se observa também na academia, né? Dentro das universidades, né? Às vezes, a pessoa que tem uma teoria e pensa diferente de mim, defende uma concepção teórica diferente da minha, não pode também ser meu amigo, né? Então, somos inimigos mortais porque pensa diferente de mim, né? Então, quando o Sérgio Buarque fala da cordialidade como essa marca da definição do ser brasileiro, né, ele está se referindo a isso, né, que o brasileiro ele tem sempre essa atitude muito grande, né, de agir movido por esses afetos, né, ou seja, tende com muito mais frequência a estabelecer contatos do tipo primários do que contatos do tipo secundário. Isso seria, então, uma característica do ser brasileiro, uma característica daquilo que é ser brasileiro aí, na definição, então, de Sérgio Buarque de Holanda. Nessa perspectiva, no sentido que o brasileiro está muito mais tendencioso a estabelecer contatos do tipo primários, mesmo em situações formais da vida, né? Ou seja, situações que envolveriam contato meramente formal, a tendência é esse contato primário por conta desse fundo emotivo extremamente rico e transbordante que caracteriza aí o ser brasileiro, né? Isso nós identificamos, então, em diferentes situações, em diferentes momentos da vida do ser brasileiro, diferente de outros povos que são muito identificados por um caráter muito formal nas atitudes e nos comportamentos, né? Quando se pensa, por exemplo, a cultura britânica, né, essa é uma marca geralmente identificada nos britânicos, né? Eles são identificados por serem muito formais nas atitudes, nos comportamentos, nas relações, ou seja, estabelece aí as devidas distinções, as devidas diferenças entre os diferentes momentos da vida, né? Que nem sempre acontece, por exemplo, aí com o brasileiro. Claro que isso é uma definição genérica, não quer dizer que todo brasileiro é assim, mas no geral serve para identificar um pouco, então, do que é ser brasileiro, certo? Outro conceito fundamental da sociologia é o conceito de isolamento social, né? Que no caso aqui se refere especificamente
a um conceito básico da sociologia, né? Ou seja, só há isolamento social se antes tiver havido contato social, né? Então, o isolamento só existe se houve socialização. E o que é o isolamento social? É a ausência de contatos sociais, né? O corte total ou parcial dos contatos e da comunicação com os indivíduos na vida em sociedade, né? E aí, como eu acabei de dizer, só há isolamento se antes houve contato social. Se nós pensarmos numa situação hipotética, né, em que o ser humano viveria, né, pegar um conceito aqui da filosofia moderna, no estado de natureza, sem nenhum contato com outros seres humanos em termos de sociabilidade, eu não poderei dizer que ali haveria isolamento social. Ali o ser humano estava isolado dos outros seres humanos, mas não é isolamento social, porque ainda não teria ocorrido a socialização e os contatos sociais. Portanto, só há isolamento se houver contato social. E o isolamento é justamente quando há essa perda, esse corte, seja total, seja parcial, do contato e da comunicação com os indivíduos em sociedade. O isolamento social ele pode ser de nível individual, de nível grupal ou de nível social, ou seja, você pode ter um indivíduo isolado, você pode ter um grupo que passa pelo isolamento social ou toda uma sociedade que passa por esse isolamento social. E esse isolamento ele pode ser de ordem pessoal, ou seja, por causas internas, né? Ou esse isolamento pode ser de ordem social, provocado por causas externas. Ou seja, vamos pegar aqui as 3 ordens e os 3 níveis, né? Se eu tenho um isolamento a nível individual de ordem pessoal, isso quer dizer que é o indivíduo que se isola do contato com os outros seres humanos na vida em sociedade. Existe uma prática do Zen budismo, por exemplo, chamada de Samsara, que ela exige esse tipo de isolamento social, né? A pessoa tem que se isolar do contato com os outros indivíduos na vida em sociedade para esse tipo de prática religiosa, para esse tipo de prática espiritual. Então, aqui é um isolamento a nível de indivíduo, né, de ordem pessoal, o indivíduo que se isola. É diferente do indivíduo, por exemplo, que ele é posto em uma prisão, e mais especificamente em uma solitária, por exemplo. Ele é preso sozinho, sem contato nenhum com outras pessoas, ou quase nenhum. Então, é um contato individual, mas de ordem social, ou seja, externo. Não foi um indivíduo que se isolou socialmente, mas o indivíduo ele foi isolado socialmente, né? Isso vale também para o grupo e para a sociedade, né? O isolamento grupal ele pode ser de ordem pessoal, ou seja, de ordens internas, né? Se a gente pensa em algumas tribos indígenas ainda brasileiras, né, sobretudo na região da Amazônia, existe um isolamento do tipo do nível grupal, que é de ordem pessoal, né? Aqueles indivíduos decidem, alguns não têm conhecimento, outros mesmo tendo conhecimento que há todo um processo civilizatório fora dali, diferente da deles, preferem não ter esse contato, né? Preferem manter-se isolados. Então você tem aqui um isolamento que é a nível grupal, mas de ordem pessoal, ou seja, aquele grupo social decidiu não estabelecer contato com outros grupos sociais fora daquela tribo ou fora daquela aldeia. Mas esse isolamento também pode ser de ordem social quando vem de fora, né? Quando é a sociedade que exclui um determinado grupo, né? Aqui a gente pode pegar também situação carcerária, né? Quando você tem todo um grupo sendo isolado do contato com os outros indivíduos em sociedade, né? E esse isolamento social também pode ser no nível de toda uma sociedade, né? Que passa por esse isolamento social. Nós tivemos na história o caso, por exemplo, do apartheid na África do Sul, quando tomaram medidas racistas, né, medidas políticas racistas naquela sociedade, onde o restante da sociedade mundial resolveu diminuir os contatos com aquela sociedade como um todo, né, em termos econômicos, em termos turísticos, né, vários outros aspectos aí, né, de produção. Então, eles resolveram isolar aquela sociedade enquanto eles mantivessem uma política racista, né? Então, você teve toda uma sociedade aí
sendo isolada, né? No caso aqui não é de ordem pessoal, mas de ordem social, porque não foi a sociedade que se isolou, né? Mas ela foi isolada do contato com as outras sociedades, né? Justamente por conta das medidas políticas adotadas.